Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho de movimento retilíneo uniforme, mais conhecido como MRU. Bom, o que é esse tipo de movimento? Assim como o próprio nome está dizendo, movimento retilíneo, ou seja, ele sempre vai aparecer em uma trajetória que é retilínea. Mas por que uniforme? Uniforme porque ele vai andar a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a gente pode definir que nessa trajetória retilínea ele tem uma velocidade constante. Por isso que todo movimento retilíneo uniforme nós definimos o que é velocidade média. E o que é velocidade média? Velocidade média, por definição, nada mais é do que a razão entre o deslocamento espacial pelo intervalo de tempo. No sistema internacional, nós calculamos velocidade média metros por segundo, tá? No entanto, o sistema usual, ele usa muito quilômetros por hora. Então é sempre bom ter em mente que quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. E metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Bom, professor, o que é esse ΔS? Explica melhor para mim. ΔS nada mais é do que variação do espaço, ou seja, é uma operação matemática da diferença entre o espaço final e o espaço inicial, tá? Por conta disso, se nós jogarmos o ΔS como sendo S menos S0, matematicamente a gente pode chegar na equação do só sorvete, ou também conhecida equação do espaço para o movimento retilíneo uniforme. Bicho, tudo bem, professor? Agora eu fiquei totalmente perdido. O que eu vou usar? Essa equação, que seria a própria definição de velocidade média, ou eu vou usar a equação do só sorvete ou a equação do espaço no MRU? Na realidade, gente, as duas equações representam a mesma definição de velocidade média. É que dependendo da situação, é mais viável utilizarmos a equação do só sorvete. Belezinha? Um dos exemplos da utilização da equação do espaço seria a análise gráfica, porque aqui vocês conseguem observar a equação do só sorvete é uma função do primeiro grau, não é? Obviamente, sempre que eu tiver o movimento retilíneo uniforme e estiver avaliando esse movimento através de um gráfico, e esse gráfico for do espaço por tempo, com certeza ele será uma função do primeiro grau, tá bom? O que a gente lembra lá de matemática? Que quando eu tenho função do primeiro grau, a função pode ser ou crescente ou decrescente. Definida por quem? Definida pelo coeficiente angular, que nesse caso seria a minha velocidade média. Professor, não estou lembrando muito. Vamos lá. Lá na matemática você aprendeu que uma função do primeiro grau é definida por f de x igual a x mais b ou b mais ax. Onde eu tenho b coeficiente linear e o a coeficiente angular. O A vai definir se a reta é crescente ou, se o A for negativo, a reta é decrescente. No entanto, em termos físicos, quem é o A? O A é a velocidade média. Moral da história. Se eu tiver uma velocidade positiva, a reta é crescente. Velocidade negativa, a reta é decrescente. Tá bom, professor, mas o que significa velocidade positiva? Velocidade positiva, galerinha, significa que o movimento está a favor da trajetória. Por exemplo, se a gente considerar esse movimento na horizontal, a velocidade positiva significa que ele está indo para a direita. Velocidade negativa significa que está indo para a esquerda, tá? E isso tem nome. Velocidade positiva nós chamamos de movimento progressivo. Velocidade negativa chamamos de movimento retrógrado. Maravilha? Tá bom. Mas o que a inclinação da reta fornece pra gente? Bom, lá em matemática, nós também vimos que a inclinação da reta é definida pelo valor de A, que no caso seria, na função física, o valor da velocidade média. Ou seja, quanto maior a inclinação, maior o módulo da velocidade, tá bom? E eu consigo calcular essa velocidade? Consigo. De que forma? Calculando a tangente dessa reta, tá? Onde θ seria o ângulo de inclinação.
Para quem não lembra, tangente, o que é mesmo? Tangente seria o meu cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bom? Bom, professor, sempre que eu tiver em movimento retilíneo uniforme, eu só consigo avaliar gráfico de espaço por tempo? Lógico que não. A gente tem também o gráfico da velocidade ou o da aceleração. Da velocidade é bem simples, por quê? A velocidade não muda, então ela é uma função constante, que pode ser uma constante positiva ou uma constante negativa. E o que é importante, o que é interessante lembrar desse gráfico? Que a área, lembrando que quando eu calculo a área de um gráfico, é sempre em relação à abscissa, que é o x. A área desse gráfico fornece o deslocamento desse móvel. Então, por exemplo, nesse caso o movimento é progressivo, velocidade positiva. Obviamente, o deslocamento que eu vou achar vai ser o deslocamento do móvel para a direita. Esse gráfico é o movimento retrógrado. Então, a área em relação ao eixo x, que no caso seria o tempo, vai fornecer o deslocamento do móvel no sentido negativo. E a aceleração, professor? A aceleração, obviamente, é zero, porque nesse tipo de movimento, o corpo não ganha e nem perde velocidade em moto. O corpo sempre mantém velocidade constante, significa que a aceleração é nula. Beleza? Espero ter ajudado e até a próxima.